Versão brasileira. Desperta tu que dormes. Olá, dorminhocos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Portanto, despertai, despertai. Episódio 36. O diabo mora no Brasil. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10:28. O diabo está próximo. Muito próximo, mas bem longe dos eleitos de Deus. Você precisa assistir esse vídeo com discernimento. Você precisa interceder pelo nosso Brasil, pois o diabo está atuando no Brasil de forma severa. E não podemos fingir que isso não é real. Ouça esse relato de Satanás. Um resumo do que ele está fazendo no Brasil. Aliás, onde ele está morando. Cada pessoa que faz suas vontades automaticamente torna-se seu lar, sua morada. O Brasil precisa de oração. Veja o porquê. Eles têm pavimentado o caminho para o iníquo. A política é uma ferramenta usada para dividir e conquistar, enquanto prepara a humanidade para aceitar os demônios como salvadores. Eles apresentarão essas entidades como seres de luz, prometendo livrar a terra da miséria, erradicar doenças e trazer tecnologias revolucionárias para o futuro. Nos últimos dias, muitos abandonarão a fé. Brasil, meu país predileto. Terra repleta de corrupção, assassinatos, traições, prostituição e falta de justiça para os órfãos e os mais pobres desse país. Lugar onde impera o interesse próprio das cortes e políticos desumanos. Ah, Brasil, meu lugar predileto. Eu sobrevoo por todos os países em questão de segundos. Faço reuniões com meus adébitos da maldade, os quais caíram do céu comigo. Todos sabem suas funções, todos são muito bem intencionados. E incorporados nos homens maus, eles executam cada planejamento de destruição pelo mundo todo. Mas confesso que meu foco maior nessas últimas décadas está no Brasil, pelo alto teor de legalidade que eu venho adquirindo ao longo dos anos. E hoje essa legalidade está cada vez mais intensa. Blessed is the nation whose God is the Lord. Do you know what this word means and the power it holds? Traduzindo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabe o que significa essa palavra e o poder que nela possui. A nação que tem por Deus na direção do seu leme, o barco jamais naufraga. Se os homens fossem instruídos por Deus, toda uma nação prosperaria. Seriam uma fortaleza. Todos viveriam uma igualdade harmônica de paz e abundância, pois o homem que se deixasse governar por Deus seria poderoso em bondade e zelo. Só assim a nação seria ricamente feliz e próspera, se cujo Deus fosse o Senhor dessa nação. Mas não, o Brasil é o meu celeiro predileto na atualidade. Estou me divertindo muito aqui. Eu luto diariamente para que a perversão se multiplique no Brasil. Aqui é o único lugar do planeta onde existe uma ampla diversidade de pecados. Tudo porque a legalidade para o mal é amplamente favorável. Quase não há resistência. Aqui o mal é maioria. Existem muitas pessoas competentes para assumir cargos importantes no Brasil. Mas se eles governassem, eu perderia espaço nesse país. Então eu corrompo a terça parte dos políticos do Centrão para não resistirem os meus servos da maldade. E é por isso que eles não caem e se perpetuam no poder. As pautas anti-governo opressor de esquerda não avançam. Antes ganham mais força para calar, oprimir e prender quem tentar ir de contra a minha vontade. E lembre-se, todo descaso que o Brasil enfrenta provém de mim. Provém das palavras que sussurro nos ouvidos dos meus servos corrompidos. Mas você pode até se perguntar, qual o meu maior objetivo aqui no Brasil? Vou te responder abertamente. A Bíblia está certíssima quando diz que sou astuto.
Pois bem, aqui no Brasil e no mundo ajo de cima para baixo. Se estou no comando de quem comanda as leis, para mim fica mais fácil para atuar em todas as esferas da sociedade. O Brasil está tomado por demônios e só não foi aniquilado por completo, porque não tenho permissão de destruir tudo de uma vez só. Deus não permite que eu faça tudo o que eu quero e que tenho vontade. Vocês são ingratos. Vocês não têm noção das coisas que Deus não permitiu. O Brasil teve grandiosos livramentos. Se o povo se humilhasse mais e orasse com mais fervor, o Brasil poderia respirar tempos de prosperidade. Mas o povo perece por falta de entendimento, como sempre. Aqui faço com que os cidadãos de bem não tenham valor, que sejam humilhados. Através dos governantes os oprimo com migalhas. Eu crio infinitas burocracias para os pagadores de impostos. Já para os bandidos crio leis que os beneficiam, que lhes protegem. Faço com que aqueles que roubam e matam ganhem auxílio-reclusão maiores até que o próprio salário mínimo dos que vivem de forma honesta. Se tem uma coisa que Deus abomina é a injustiça, e é isso que crio aqui no Brasil: desordem. O Brasil é minha morada predileta. Aqui tenho muito espaço de trabalho, tenho um território amplo e milhares de terreiros onde muitos políticos me procuram para fazer seus pactos. Eu estou dentro do tráfico de drogas, liderando as mentes que atiram com seus fuzis que o governo facilita a entrada pela falta de fiscalização proposital. Tudo gera lucro para as elites. E você acredita nos políticos de estimação, os quais financiam essa guerra. Eu estou nos bailes funk, vendo jovens usando drogas e transando como cachorros de rua, para depois engravidarem e gerarem filhos sem instrução para uma sociedade amedrontada com a violência. Eu estou dentro dos cantores recitando minhas letras que as chamam para uma tomada de ação. Eles fazem exatamente o que as letras incitam-os a praticar. Ah, você ainda duvida que eu moro aqui no Brasil? Coitadinho de você. Lembra quando os chefes do tráfico foram presos com todos os seus bens provenientes da lavagem de dinheiro e do tráfico de drogas? E que seus bens como mansões, carros e helicópteros foram devolvidos? Pois bem, eu mandei liberar e devolver. Sabe para quê? Para criar uma cultura no Brasil de que o crime compensa, e assim ganho soldados iniciantes para o crime, para depois morrerem nas mãos da polícia. Eu estou no desvio público exorbitante, porque se eu não desviar um montante de dinheiro, ele será destinado para a população. E isso não é lucrativo para o meu reino. A corrupção é o maior investimento que mantém a miserabilidade. Quanto mais eu oferto a corrupção para os corruptos, mais eles privam as pessoas de terem uma vida digna. Eu me deleito com a miséria do povo, com a falta de poder de compra, com a necessidade extrema. Para você isso pode ser um horror, um absurdo, mas para mim é algo normal, pois essa é minha essência. Ser um opositor de tudo o que é bom, justo e honesto. Eu sou o opositor de Deus. Eu sou o dono de algumas emissoras de televisão, a qual recebe volumosas quantias de dinheiro para acobertar toda a imundície que o governo corrupto propaga. Elas apenas noticiam o que eu quero. Será que você não vê os inúmeros ataques à democracia que eu promovo, usando-as como defensora da própria democracia? Pois é, algumas emissoras são o próprio câncer do Brasil, e que 24 horas por dia trabalha a favor do governo corrupto. Desinformação é a sua especialidade. A grande imprensa tenta esconder o mau governo de esquerda. Eles tentam justificar o porquê o Brasil vem enfrentando uma crise sem precedentes. Eles são tão imundos quanto os próprios políticos corruptos. A imprensa é minha porta-voz. Ela é uma das responsáveis pela miséria que alguns brasileiros vivem diariamente. E eles são peças importantíssimas para o meu reino de perversão. Eles não trabalham com a verdade porque trabalham para mim, que sou o pai da mentira. Eles são inimigos da sociedade, assim como eu sou. Eu estou nas suas novelas imundas criadas por mim. Os roteiros vêm de mim. Cada cena pervertida tem um propósito específico. Existem cenas que servem para afrontar o próprio Deus, para ironizar passagens bíblicas.
Existem cenas para causar um certo impacto de que o preconceito homossexual não deve existir. Cria uma imagem distorcida de Deus, de que ele é apenas amor, que aceita as pessoas como elas são. Cria uma ideia de que são os cristãos que são preconceituosos e que Jesus ama e aceita todos como eles são. Mesclo de tudo um pouco em novelas, séries e filmes, para deturpar quem é Deus para uma parte da sociedade que ama viver no pecado, para que permaneçam vivendo suas práticas com a falsa ideia de que Deus não abomina sua forma de viver. Eu moro no Brasil, e se você ainda duvida com toda essa exposição, é porque você não está com suas faculdades mentais em ordem. O Brasil é resultado de que a maioria ama viver no pecado, que o prazer visual e carnal é sua prioridade. Até os que se diz cristãos passam mais tempo assistindo o que eu produzo do que lendo a própria palavra de Deus. Minhas novelas são mais atrativas para eles. Digo isso porque não só vejo, mas moro dentro de muitos dos lares desses falsos cristãos. Enquanto eles vão para a igreja para julgar o outro que supostamente está em pecado com suas indiretas em cima do púlpito, existe uma trave nos seus próprios olhos, que os santarrões não conseguem enxergar em si mesmos, hipócritas que nas suas casas às escondidas obedecem à vontade da carne e não a de Deus. O Brasil é um lixo, um conglomerado de coisas que Deus abomina. Se eu for falar de tudo que eu faço e promovo esse vídeo, viraria um filme de terror. Sei que o que já foi dito até agora é um absurdo para você que vive uma vida santa, longe de tudo o que desagrada ao seu Deus. Mas o Brasil tinha tudo para progredir e ser uma referência de um país exemplar e forte, um verdadeiro espelho de restauração. Mas o povo ignorante é o real responsável pela própria escravidão em todos os aspectos das suas vidas. O povo está preso à intensa idolatria. Eles gritam os nomes dos seus políticos opressores nas ruas. Estes são dignos do sofrimento diário. Eles honram mais os homens do que o próprio Deus, que pode lhes libertar para viverem uma vida próspera e feliz. E depois que os seus políticos lhes traem depois de eleitos, todos se sentem sufocados de tanto trabalhar e pagar intermináveis impostos. E depois vão para as redes sociais declarar seu inútil arrependimento de ter idolatrado esses corruptos. Sabe por que amo trabalhar no Brasil? Porque o povo é burro e não aprende. Eles sempre estão cometendo os mesmos erros, e é com a devida legalidade que atuo para oprimir o país a cada segundo. Também estou dentro das igrejas, em muitas até. Assim como existem políticos corruptos, também existem milhares de falsos pastores pregando heresias, teologia da prosperidade dentre tantas coisas que não condiz com o evangelho verdadeiro, o qual se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e viver um evangelho de renúncias e fidelidade ao que está escrito na palavra de Deus. Eu uso pastores, padres, bispos para usarem a Bíblia para seu próprio enriquecimento. Eles constroem igrejas como empresas para dar lucros e não como um centro de adoração a Deus. Não que seja errado falar de prosperidade, mas o foco dos falsos líderes é exclusivamente esse e não a salvação. As igrejas estão profundamente envolvidas com políticos, os quais nas escuras dão propinas fartas em forma de ofertas, dinheiro sujo em troca de apoio político. Esqueceu que Jesus desceu a lenha no comércio que faziam dentro da casa de seu pai? Hoje não seria diferente a cena. Eu posso te afirmar. Estou transtornando o Brasil porque seus próprios habitantes estão me dando poder e legalidades suficientes. Eu jamais agiria se o povo não se corrompesse. Eu jamais poderia afundar o Brasil em dívidas se o próprio povo não voltasse num ex-presidiário que assaltou o próprio povo na cara de pau. Eu jamais poderia agir se o povo não se afastasse de Deus confiando nos homens que são falhos. Eu atuo no Brasil para torná-lo cada vez mais fraco, cada vez mais miserável. Não adianta ter tantas riquezas naturais se quem governa vende suas riquezas para outros países. Eu estou no Brasil porque aqui ainda existe um povo fiel e pretendo persegui-los e afastá-los de Deus. Quero ver até onde eles suportam. Estou criando religiões totalmente opostas ao Evangelho, e se um desses se levantar contra a minha nova igreja,
receberam duros processos judiciais. Esse vídeo foi apenas um resumo de algumas coisas que faço aqui no Brasil. Tem muita coisa que relatarei daqui por diante. Nada precisa ficar mais oculto. Todos já sabem da minha forte atuação no Brasil. Ah, Brasil! O país da impunidade, país do futebol, do carnaval. País da corrupção, país da fome, da violência, do fanatismo religioso e político. Ah! Quanta legalidade eu tenho para reforçar ainda mais minhas obras por esse país. A culpa é de vocês que não intercedem, que não oram, que não clamam pela justa justiça divina. Eu sou apenas um convidado nesse país que devasta tudo e quase todos através da legalidade, das vossas maneiras de viver. Eu rodeio a terra, mas aqui está sendo o centro da minha dedicação, porque aqui existe uma promessa que muitos desconhecem e pretendo que fiquem sem conhecer. This video was a kind of retrospective of my actions in Brazil, of how unhappy the nation is whose God is not the master, of how hard the lives of those who do not have God as the real ruler of their lives are. How could you be happy, prosperous rulers of your lives? If you want so, it is possible to expel me from Brazil through the authority given by God. But continue like this, slaves to your desires, to trust in flawed man, without discernment for spiritual things. Tradução. Este vídeo foi uma espécie de retrospectiva da minha atuação no Brasil, do quão infeliz é a nação cujo Deus não é o Senhor, do quão difícil é a vida daqueles que não têm Deus como verdadeiro governante de suas vidas. Como vocês poderiam ser felizes, prósperos, governantes das suas vidas, se vocês soubessem que sim, é possível me expulsar do Brasil através da autoridade dada por Deus. Mas continuem assim, escravos dos seus desejos, da confiança no homem falho e corrupto. Continuem sem ter discernimento para as coisas espirituais. O meu poder se intensifica e se estende através da sua própria ignorância. É assim que uma nação inteira perece. Isso, infelizmente, é um fato. O diabo vem adquirindo legalidade para atuar no nosso Brasil. Mas aqui quero declarar para que ele se perturbe. O Brasil é do Senhor Jesus. Viveremos tempos melhores, tempos de restauração, de renovo, um tempo de avivamento. Nesses últimos dias, se levantarão servos fiéis, soldados de guerra, que lutarão com a palavra de Deus em punho, e as portas do inferno não prevalecerá. Assim eu oro. Senhor, sei que muitos ainda dormem para essa realidade, a qual o diabo vem adquirindo espaço no Brasil. Mas eu te peço, Senhor, levante homens e mulheres, servos e servas com autoridade para desfazer toda obra maligna. Que milhares de pessoas intercedam por nossa nação. O diabo não resiste àquele que ora, porque ele sabe o poder que há na oração e principalmente no jejum. Que as igrejas parem de pedir coisas para si e que eles intercedam por nossa nação, porque se o nosso Brasil vai bem, todo um povo prospera. Senhor, que o Senhor traga à luz aos homens todo o plano maligno que o governo tem contra o povo, que seus intentos não prosperem, Senhor. Nos livre das suas garras que nos oprime, que nos sujeita ao enfado. Eu sei que o mundo jaz no maligno, mas também tua palavra diz que não devemos nos conformar com esse mundo, mas que devemos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, e assim o faremos, Senhor. Nós vamos despertar desse profundo sono. Vamos viver o verdadeiro evangelho que planta a palavra e colhe frutos para o teu reino. Vamos guerrear, lutar por nossa nação e pelas pessoas que nela vivem. Senhor, o diabo tem destruído o nosso povo através das vidas de governantes sem amor ao próximo, mas isso vai mudar em nome de Jesus. Que em nome de Jesus levantem-se pessoas de caráter para entrar na política, para que aos poucos Satanás seja varrido dos cargos mais importantes da nação. Que os covardes recebedores de propina caiam um a um, e que o impossível para muitos se concretize no nosso país, o qual é rico por natureza. Eu profetizo a falência de Satanás, que seu governo tirano caia por terra na nossa nação, e que aqueles que decidirem permanecer nos caminhos do diabo saibam que suas escolhas terão duras consequências no último dia, no grandioso dia do Senhor. Eu declaro vida para o Brasil,
restauração e avivamento, e que o inferno seja bombardeado pelos ungidos de Deus, cheios de poder e autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Você precisa compartilhar esse vídeo. Você sabe a importância que ele tem. Você não imagina o peso espiritual que é para produzir os vídeos desse canal. Raciocinar como o diabo pensa e age não é uma tarefa fácil. Ele tenta impedir que a verdade se espalhe. Essa é a única forma mais intensa para saber como ele age não só no Brasil, mas no mundo. Peço a Deus que te dê discernimento e coragem para espalhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E lembre-se, é um fato, nós estamos em guerra. E o anticristo está fechando o cerco no mundo para impor um governo totalitário e dominador. Se você acha que o governo brasileiro oprime, imagine o governo do anticristo, que imporá regras e leis para o mundo inteiro. Mas, contudo, devemos nos alegrar em Cristo, pois é Ele quem nos livrará dos dias maus. Nós não somos daqui. E daqui, Jesus nos levará para o seu reino de paz e amor. Mas depois que esse prazo se esgotar, somente aqueles que possuírem a marca serão considerados cidadãos do novo mundo com direito a todas as regalias e com a minha proteção. Carregar a marca é uma importante prova de apoio ao governo mundial. Sendo assim, não seria razoável e nem justo que quem não a possui usufrua das mesmas regalias. Até lá, eu vou abastecer os mercados de alimentos e produtos e garantir que nada falte aos lares e às mesas dos cidadãos. Um único governo, uma única moeda, para que sejamos todos um povo único, uma única nação forte e indivisível. Eu vou cuidar de vocês, como um pai zeloso cuida e zela pelo seu filho. Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Deus trará justiça não só para o Brasil, mas para todo o mundo que debocha e zomba dele.